Olá! Começa agora mais uma edição do Correspondente Local. Confira os nossos destaques. Ruas sem pavimentação no Jardim Mesomo causam transtornos aos moradores do bairro. 40% da população princesina está inadimplente. As maiores dívidas são as de cartão de crédito. Chuva de granizo atinge Asilo São Vicente de Paulo e alaga quartos da instituição. Desmoronamento de terra interdita a linha férrea da região de Palmeirinha e suspende as atividades ferroviárias no local. Os fortes temporais que atingiram Ponta Grossa nas últimas semanas deixaram estragos em diversas áreas da cidade. O correspondente local acompanhou as consequências deixadas na região pelas chuvas. O mês de outubro registrou 19 dias de chuva em Ponta Grossa, resultando em um acúmulo de quase 400 milímetros de água nesse período. De acordo com o Climatempo, esse valor é mais que o dobro previsto para o mês. Os temporais registrados nesse intervalo são causados pelo fenômeno natural El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, resultando em fortes chuvas no sul e seca no norte do país. Em Ponta Grossa, os altos níveis de chuva registrados no mês de outubro causaram estragos. A Defesa Civil de Ponta Grossa estima que mais de 8 mil pessoas tenham sido atingidas pelas chuvas na região. Em torno de 10 casas foram interditadas desde o início dos temporais no mês de outubro. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já distribuíram mais de 50 mil metros quadrados de lona e cerca de 5 mil telhas para atender as casas atingidas. A região do Contorno e Nova Rússia foram as mais afetadas pelas fortes chuvas. Durante o mês, foram registrados destelhamentos e danos a casas, prédios e comércios. Para atender a população, as equipes do Corpo de Bombeiro mobilizaram mais de 130 profissionais. Os trabalhos se intensificaram a partir do dia 26 por conta do grande volume de chuvas, granizo e ventos, que causaram os maiores estragos no município e preocuparam as autoridades. Nós estamos aqui fazendo estratégias de ação. Desde o primeiro dia, nós fizemos reuniões com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com o Exército Brasileiro, com as nossas secretarias todas, com comprometimento em fazer o primeiro impacto é atendimento às pessoas. Atendimento às pessoas que precisam da nossa ajuda nesse momento, que precisaram desde a quinta-feira à noite de lonas, de eternites, de alimentos, de colchões, de cobertores, de cestas básicas. Os atendimentos para as pessoas que tiveram as casas afetadas e pertences comprometidos pela chuva estão concentrados no ginásio da pessoa com deficiência. No local, as famílias podem retirar alimentos, roupas, colchões, cobertores e materiais de limpeza. O morador da Vila Santo Antônio, Learcindo dos Santos, teve sua casa destelhada pelos temporais e buscou assistência no ginásio. A minha casa ficou totalmente destruída, a cobertura dela. Daí eu tô aqui para pedir uma ajuda, né? Do brasileiro que eu não posso comprar. Cesta básica aqui eu tô levando para casa, né? Já não precisa comprar alimento. Rosilene Abreu, moradora da Vila Cristina, teve sua casa destelhada pelas chuvas. Por não ter recursos e nem familiares no município, a mudança para uma nova casa não é uma opção viável. E a assistência que eu vim buscar aqui foi cesta básica, colchão e roupas. Telhados da casa molhou todas as coisas dentro da casa. Daí a gente tem que jogar tudo fora porque tá bem úmido as coisas, daí fica com mau cheiro. Os materiais distribuídos são doações da comunidade e já ajudaram mais de 400 famílias da região. Aqui a gente reforça que é uma situação pontual, emergencial, é uma união de esforços que está acontecendo aqui e isso a gente tem que frisar para a população, né, que o poder público também tem os serviços que estão rodando, nós temos as unidades de CRAS que fazem o atendimento lá nos territórios, também para as famílias, então toda a rede de proteção social, toda a rede da assistência social está trabalhando neste momento para atender as famílias hoje no nosso município. A continuidade das chuvas preocupa a população. De acordo com o meteorologista Bruno Capucin, o El Niño acontece de forma cíclica e tem previsão para se estender até o fim deste ano. A gente está com esse El Niño que está se intensificando ainda até o final desse ano, atinge a sua máxima amplitude a partir do início do ano que vem,
perde força, o que significa que até o fim desse ano, novos eventos intensos aí de chuva estão previstos para o sul do Brasil. Os atendimentos para as pessoas afetadas pelas chuvas acontecem no ginásio da pessoa com deficiência por tempo indeterminado. A chuva de granizo do dia 26 de outubro alagou quartos e destruiu parte do teto do Asilo São Vicente de Paulo, no centro da cidade. Enquanto espera auxílio governamental para o custeio das reformas, o asilo conta com a ajuda de doações da comunidade. O Asilo São Vicente de Paulo, no centro de Ponta Grossa, sofreu danos na estrutura causados pelas chuvas de granizo do dia 26 de outubro. As alas mais afetadas foram a igreja, onde parte do teto desabou, setores técnicos e quartos de idosos grau 1, ou seja, que têm a capacidade de andar. Segundo a coordenadora da instituição, Fernanda de Almeida, nenhum dos idosos residentes se feriu, mas a estrutura de 97 anos já está comprometida há algum tempo. Para custear as reformas que podem chegar a R$1 milhão, o asilo lançou uma campanha nas redes sociais pedindo por doações e já recebeu materiais de construção e contribuições financeiras via Pix. Segundo Fernanda, pedidos de ajuda já foram encaminhados às autoridades, mas devido ao tempo dos processos, é a comunidade que mais tem colaborado com as reconstruções. A instituição, que faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo, trabalha com convênio com o município por meio da Fundação de Assistência Social, no qual a cidade custeia 50% das despesas. Está sendo priorizada a reconstrução da ala dos quartos femininos, onde além dos estragos no teto, a fiação também foi comprometida. A expectativa é que as reformas das outras alas sejam iniciadas nas próximas semanas, assim como a realocação dos idosos de volta aos quartos. Segundo a coordenadoria do asilo, a instituição não consegue sozinha custear as reformas, devido ao alto custo de cada paciente. No momento, os idosos foram realocados para outros espaços que não oferecem perigos a eles. As consequências das chuvas em Ponta Grossa foram além dos destelhamentos e deslizamentos. Próximo ao aeroporto Santana, o rio Tibagi transbordou e limitou o trânsito na região. O quilômetro 342 da PR-151, que liga Ponta Grossa a Palmeira, foi interditado pela cheia do rio Tibagi. Os moradores do distrito do Guaragi não conseguem atravessar a pista para voltar para casa ou para ir para Ponta Grossa. A Polícia Militar monitora a região e orienta os motoristas a realizarem o desvio pela BR-376. Não é permitido que os veículos permaneçam nos arredores da rodovia para evitar acidentes e facilitar a entrada no aeroporto Santana, que permanece em funcionamento e está localizado a 200 metros da enchente. Repórter Larissa Del Pozo para o correspondente local. Com a pausa no volume de chuvas, a pista da PR-151 foi liberada depois de 3 dias de interdição. O rio Tibagi permanece acima do nível. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, emitiu nota garantindo a reaplicação de provas da primeira fase do Enem para os alunos afetados pelas chuvas do Paraná. As provas foram aplicadas no domingo, dia 5, mas estudantes não puderam comparecer por problemas causados pelas fortes chuvas, mas poderão remarcar a aplicação. Para isso, os interessados deverão solicitar a reaplicação em uma aba específica do site do INEP, que estará disponível entre 13 e 17 de novembro. Segundo o Instituto, as solicitações serão avaliadas individualmente. Caso seja comprovado o prejuízo no acesso do local de aplicação, o participante poderá realizar as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. Devido às fortes chuvas, um desmoronamento de terra atingiu a linha férrea na região da Palmeirinha e suspendeu as atividades ferroviárias no local. Devido às fortes chuvas, no dia 29 de outubro, houve um desmoronamento de terra que atingiu parte da linha férrea na região de Palmeirinha. A empresa que administra as ferrovias de Ponta Grossa, Rumo Logística, está trabalhando para a liberação do trecho fechado. Em nota encaminhada à imprensa, a Rumo informa que a previsão é que a circulação de trens retome nos próximos dias, caso não ocorram chuvas fortes. De acordo com a empresa, os trens parados estão em local seguro, aguardando o trabalho para liberação e retomada das atividades. A empresa também está monitorando o fluxo de trens para evitar que as passagens em níquel, cruzamento entre ferrovia e via pública na cidade fiquem bloqueados. Repórter Tainá Landarim para o correspondente local.
A Rumo Logística, empresa responsável pela concessão da linha de trem Ponta Grossa, ainda não deu um prazo para a conclusão dos serviços e retomada do fluxo de trens. O cemitério de Uvaia, no distrito de mesmo nome, foi afetado pela cheia do rio Tibagi, causada pelas fortes chuvas dos últimos dias. O cemitério ficou parcialmente submerso, dificultando o acesso das pessoas no dia de finados. Além disso, a enchente também resultou no bloqueio de estradas próximas à região, que fica na zona rural da cidade. A prefeitura afirmou que está ciente do ocorrido e está trabalhando no mapeamento e monitoramento das chuvas pelo município. Segundo dados do monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, o nível da água do rio Tibagi em Uvaia registrou quase 12 metros entre os dias 2 e 3. A cidade de Ponta Grossa tem quase 40% da população em situação de inadimplência, totalizando 789 milhões e meio de dívidas. Ponta Grossa, a princesa dos Campos Gerais, com cerca de 360 mil habitantes, tem quase 40% da população endividada. O dado foi retirado do mapa da inadimplência de agosto, publicado pela Serasa. O levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil apontou 140 mil pontagrossenses com pendências financeiras. Entre os principais motivos de inadimplência no município se destacam as dívidas de banco e cartão de crédito, seguida por contas básicas como água, energia elétrica e gás e serviços contratados. Essas três juntas somam mais de 60% do motivo de endividamento na cidade. A inadimplência não é apenas uma questão de números, ela traz consigo uma série de consequências graves para a vida das pessoas. A pessoa que fica com o nome sujo na praça tem restrições de crédito, aumento de juros, recuso de serviços e contas, dificuldade para alugar imóveis ou contratar seguros e até mesmo para arrumar emprego. Conversamos com o economista Saulo Murilo de Souza Nepomuceno, mestre em Ciências Econômicas, para entender melhor essa situação. A inadimplência do cartão de crédito é muito alta, do cheque especial é muito alta, e as taxas de juros também. Isso acaba afetando bastante o orçamento do consumidor, principalmente para as pessoas que não têm um planejamento financeiro adequado. Então, as taxas de juros do cartão de crédito, principalmente, são bem altas e, muito provavelmente, são causadoras até de um efeito bola de neve. Quanto mais você deve, você começa a dever, e quanto mais você deve, mais juros você paga, e você acaba se tornando meio que um escravo daquela dívida que demora a acabar. Na tentativa de facilitar o pagamento das dívidas, o Estado promove diversas campanhas, como o Projeto Federal Limpa Nome, e mudanças em leis municipais para dívidas com a Prefeitura. No entanto, as altas taxas de juros do cartão de crédito continuam a gerar inadimplência. Mas espero, se Deus quiser, eu estou esperando o dinheiro aí, dinheirinho da advogada, e eu quero pagar os cartões, que eu comprava com cartão, parei de pagar os cartões. Só uma correção, totalizam 789 milhões e meio de reais em dívidas. E pessoas em situação de inadimplência podem procurar o SPC Serasa em Ponta Grossa através do telefone 2890-958. O projeto 20 Esperanças dos 200 anos de Ponta Grossa é de autoria do fotojornalista Ângelo Rocha e revelam através da fotografia 17 objetivos da ONU. Ao ver as fotografias objetivos da cidade, Regente Feijó e Borel, mas o Colégio Cirlei Jagas também irá receber a exposição até semana que vem. As fotos são impressas em papel e, devido às situações climáticas, podem sofrer alterações. A estimativa é que as fotos fiquem expostas por 25 dias. No segundo bloco, confira. O projeto que incentiva a amamentação é aprovado em Ponta Grossa. Editais de cultura estão com inscrições abertas para artistas de Ponta Grossa.
falta de pavimentação de 20 ruas do Jardim Mesomo causa transtorno aos moradores. O Jardim Mesomo possui 20 ruas sem pavimentação. Os carros transitam com dificuldades por causa das condições das vias. Segundo relatos dos moradores, a Rua Guilherme Natel de Paula Xavier, uma das principais ruas do Jardim Mesomo, é uma das vias que está em piores condições. Pedido formal, eu apresentei. Eu tive no final do mês de maio uma conversa com a prefeita Elizabeth no seu gabinete e mostrei a situação das ruas e ela me apresentou uma espécie de um mapa que foi criado lá na prefeitura com a Secretaria de Obras e juntamente com a equipe da prefeita sobre o pavimento que a cidade toda vai receber. E ela me mostrou da nossa região e realmente tinha 98% das ruas iam receber melhorias aqui, tanto Santa Lúcia como o Mesomo, mas por enquanto nada, não chegou nada e o povo sofrendo. A Prefeitura de Ponta Grossa mandou jogar cascalhos nas ruas como uma solução temporária para o problema. Em dias de chuva, os motoristas encontram dificuldades para transitar no local. E os caminhão entola, não sei se dá para ver aqui vive entolando o caminhão aqui. Cada passo tem que estar puxando, quase tomba. E esses dias passados uma van das crianças também quase tombou aqui, por causa desse problema que está acontecendo aqui do entolamento. Os comerciantes reclamam que houve uma diminuição no fluxo de clientes por causa das más condições das ruas. Não tem como fazer uma calçada, um estacionamento, porque não tem o asfalto, não tem o meio-fio. E muitos clientes, eles nem vêm até aqui, eles deixam lá no asfalto, que dá cerca de 20 a 30 metros, para poder vir até aqui. Alguns poucos fazem isso, outros, devido não poder parar bem na frente, não vêm. Por causa das más condições da Rua Guilherme Natel de Paula Xavier, uma senhora de 90 anos sofreu uma queda e quebrou o fêmur. Procurada para dar mais informações sobre as ruas não pavimentadas do Mesomo, a Prefeitura não deu retorno até o fechamento da reportagem. Apenas informou que está sendo realizado um levantamento para incluir as 20 ruas não pavimentadas do Jardim Mesomo no programa Asfalto Novo PG. Mesmo com o pedido formal apresentado há cerca de 4 meses, ainda não há previsão de pavimentação das ruas do Jardim Mesomo. Na semana passada foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê 3 mudanças para os radares. 2 delas implicam em melhor sinalização. O projeto determina que a placa indica a existência de um radar na via. Deva também sinalizar a metragem em que o radar está instalado, além de placas anunciando o limite de velocidade permitida a cada 100, 50, 30 e 10 metros antes do ponto fixo do radar. O projeto ainda prevê que o radar de sinaleiro simples com somente 3 lâmpadas tenha um retardo de tempo de 5 segundos antes de contabilizar a multa por ultrapassar o sinal amarelo, pois esse tipo de semáforo não permite ao motorista prever quando o sinaleiro irá fechar. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto Amamenta Ponta Grossa, que prevê a transparência das servidoras públicas para incentivar a amamentação. Porém, especialistas afirmam que a proposta é ineficaz e inconstitucional. A melhor saída seria a instalação de berçários nos locais de trabalho. Apesar da boa intenção, o projeto de lei Amamenta Ponta Grossa não tem efetividade na prática, segundo especialistas. A proposta de incentivo à amamentação até os 2 anos de idade também fere a Constituição. O projeto propõe que, após o prazo da licença-maternidade, a servidora pública municipal seja transferida para o local de trabalho mais próximo da residência dela, pelo período de 2 anos. O projeto tem como objetivo incentivar a amamentação até os 2 anos de idade da criança, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde. As mães já possuem o benefício de intervalo de 1 hora diária para amamentação até 12 meses da criança, conforme estabelecido pela Lei Municipal 14.648. Para a enfermeira Maria Lina Oliveira, que inspirou a criação do projeto de lei, a proposta é benéfica para ela e outras mulheres. Essa questão, por exemplo, de deixar a mãe perto de casa, eu creio assim que vai ajudar até mesmo no melhor desenvolvimento do trabalho dela, porque ela está ali segura que se algo acontecer ela está mais perto de casa. E também a questão mesmo de continuar com esse vínculo tão
forte, que é a questão da amamentação. A doutora em Direito, Janete Stefaniak, argumenta que apesar do projeto ter boa intenção, não seria efetivo na prática. Eu não vejo condições de efetividade dessa lei, sabe? Até pela dificuldade mesmo de locação de servidor público, né? Da grande variedade de possibilidades de moradia desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, né? Mas, sobre a ótica da promoção do trabalho da mulher, eu acho esse projeto de lei bastante válido. O projeto do vereador Diva é que a mulher seja transferida, né, para um local de trabalho próximo da sua residência, né? Essa estratégia do SUS, a ideia é o inverso, é que se construam berçários, né, creches próximo do local de trabalho, para aí, então, nós darmos conteúdo para o artigo 396 da CLT. Então, na minha perspectiva, eu acho que essa é a única saída. A professora também explica que o projeto é inconstitucional por ferir o princípio do Pacto Federativo, ou seja, viola o que é a competência do governo municipal, do estadual e do federal. Segundo o artigo 22 da Constituição, compete exclusivamente ao governo federal legislar sobre o direito do trabalho, o que abrange a remoção de servidores públicos. Dessa forma, não compete aos vereadores criar leis municipais sobre o tema. Só uma correção: o projeto prevê a transferência de servidoras públicas para incentivar a amamentação. A proposta deu entrada na Câmara no mês passado, no dia 19. Segundo o autor, o projeto já foi aprovado e está na fila para a sanção da prefeita Elizabeth Schmidt. O Exército Brasileiro realizou em Ponta Grossa uma atividade de simulação de guerra na última terça e quarta-feira no Barbour Plaza Hotel, no bairro de Oficinas. Participaram membros da Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações do Exército. A atividade simulou um cenário de guerra com um país fictício invadindo o outro, motivado por eventos históricos, e membros do Exército assumiram um papel de infratores de leis de guerra, onde uma das infrações foi a violação dos direitos humanos. Durante o exercício de simulação, estudantes do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa tiveram a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa em meio a uma guerra com o objetivo de questionar os infratores e conseguir uma informação exclusiva. Editais de cultura da cidade estão com inscrições abertas para artistas locais. Estão abertas as inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo de Audiovisual. A lei de 2022 garante e fomenta a cultura. O valor total disponibilizado para esse edital é de R$ 75 mil para a produção de projetos audiovisuais. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro e devem ser feitas online. O edital garante cotas para pessoas racializadas. Serão 20% de vagas para pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, e 10% das vagas para pessoas indígenas. Contudo, qualquer pessoa pode se inscrever como proponente cultural. O edital do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura também está com cadastro de projetos abertos. As inscrições acontecem até às 11h59 do dia 5 de janeiro de 2024. O Promific permite que empresas invistam em projetos culturais e recebam um abatimento do imposto de renda. Os editais podem ser encontrados no site da Secretaria de Cultura do município. A 51ª edição do Festival Nacional de Teatro, FENATA, acontece até domingo, dia 9 de novembro. Ao todo, são mais de 40 espetáculos vindo de várias regiões do Brasil. Pela primeira vez, o FENATA teve mostras específicas para palhaçaria, teatro de animação e teatro experimental. Outra novidade, mas que foi impedida de ser realizada devido às fortes chuvas, foi o Palco SESI, instalado no Lago de Olarias. O encerramento do festival terá como atração a apresentação do palhaço de rua Chacovaxi, interpretado pelo ator argentino Fernando Cavarozzi. Chacovaxi é referência mundial em palhaçaria e estrela em Cuidado, um palhaço mau pode arruinar sua vida. Peça que encerra o FENATA na noite de quinta-feira, dia 9, no Cine Teatro Ópera. No mês passado, em sessão na Câmara Municipal, foi apresentado o relatório da CPI da Companhia Ponta Grossense de Serviços. O relatório foi encaminhado em abril para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Paraná. No último dia 11, foi apresentado o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI,
que durante 10 meses investigou a Companhia Pontagrossense de Serviços, CPS. O relatório final mostra um prejuízo aos cofres públicos, que chega a 55 milhões de reais. E daí, como resultado da CPI, a gente encontrou aqui, como eu te disse, os mais de 50 milhões de prejuízo, também cobrança irregular de tributos, também foi detectado sonegação fiscal, e isso a gente detectou dentro da CPI, né, com documentos e confirmado pelo contador, enriquecimento sem causa, benefícios a incorporadores, né. A Companhia Pontagrossense de Serviços era uma empresa vinculada à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que foi criada em 2005, porém foi extinta no ano passado. A CPS era responsável por realizar a pavimentação de vias na cidade, além de também realizar projetos e serviços técnicos. A CPI analisou os contratos firmados, ações operacionais e o processo administrativo nos últimos 4 anos de atuação da companhia. Nessa fase aí que o Ministério Público está agora com o processo, vão ser escutadas novamente testemunhas, realizados estudos técnicos, perícias, né, se for o caso. E a última fase do inquérito civil é a conclusão, quando o promotor de justiça competente realiza o pedido de arquivamento dos autos ou a instauração da ação civil pública. Conforme informações repassadas pelo MP para a equipe de reportagem, o relatório da CPI foi anexado a um inquérito civil interno, que está em andamento. Com o número do inquérito, as etapas da investigação podem ser acompanhadas pela população por meio do site do MP Paraná. Essa foi mais uma edição do Correspondente Local, jornal laboratório produzido por estudantes de jornalismo da UEPG. Acompanhe nossas redes sociais e o site do periódico. Até a próxima!